O cinema vai continuar existindo. Ponto. Ah, mas... Ponto. O cinema vai continuar existindo. Fim, acabou-se. Boa noite, amantes da sétima arte. É sétima arte? Não lembro mais, mas se não for, é isso aí. Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora popular e hoje a gente vai reagir a um vídeo do PH Santos falando sobre como o cinema está sendo utilizado como uma ferramenta para as Big Techs. Eu adoro os vídeos do PH, por isso eu trouxe esse aqui pra gente reagir. Mas antes, já queria pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho, pode contribuir financeiramente com o canal, dar uma força. Aqui na tela tem o Pix, também tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá aqui na descrição. Você também pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, você também pode marcar uma consulta comigo. Aqui na descrição tem todas as informações que você precisa, tá? É isso. Bora lá? O cinema é usado como uma máquina de propaganda já. Mas agora o cinema tá nas mãos das grandes companhias, né, de tecnologia, que hoje em dia temos a Amazon, temos a Netflix, temos a Paramount, tem... Isso aqui deixou de ser só cinema agora, né? Percebe só uma parada que está acontecendo. A Amazon, Google, Oracle e Apple, empresas essencialmente ligadas à tecnologia, estão cada vez mais próximas do streaming, da produção de filmes, séries, conteúdos de vida real, quer que seja. A Amazon tem o Prime Video, Sim. O Google tem o YouTube, né, onde você está. A Oracle, ela se conecta diretamente à Paramount. O dono da Oracle é pai do cara que comprou a Paramount e ele comprou com o dinheiro da Paramount, convenhamos. Temos também a Apple, que opera aí o Apple TV. E o resultado eu acho que é bem claro. Várias empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, estão ocupando posições centrais em Hollywood, seja no cinema, na TV, o que quer que seja. Não é só isso, tá? Cabe uma reflexão maior. A própria Netflix, ela nasce da tecnologia. Ora, ela começa, beleza, distribuindo DVDs e etc. Mas ela ganha esse peso e esse tamanho dela quando ela vira uma plataforma digital e só depois se torna uma produtora de conteúdo. Mas ela nasce tecnologia. Muitas empresas de tecnologia, pequenas e etc., usam o modelo Netflix de gerir suas equipes. Ou seja, é uma empresa de tecnologia, cara. Se você não concorda, pelo menos tem que concordar que ela teve um caminho bem diferente de estúdios tradicionais como Warner, que nasce fazendo filmes, como Disney, quer que seja. A Netflix segue fazendo o contrário, né? Eles começaram com um streaming e depois eles começaram a fazer suas próprias produções, sendo, eu acho que a mais famosa, né, o Stranger Things, que foi uma franquia milionária, bilionária e que acabou agora, depois de anos e anos de produção. Se a Netflix algum dia foi só um streaming, ela já deixou de ser há muito tempo. Então a pergunta que eu faço em cima disso é: por que empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, estão dispostas a investir bilhões em estúdios de cinema, inclusive como a Warner, como queria a Paramount? Porque, como a gente já estava bem dizendo aqui no chat, né, o cinema é utilizado como propaganda ideológica. Por anos, isso sempre foi utilizado. E agora não vai ser diferente. Só que agora quem está no comando da tecnologia está mudando. E é essa mudança que a gente está vendo com os streams, que são uma coisa que surgiu muito recentemente. É isso que está acontecendo agora. É essa propaganda sendo generalizada e não sendo mais escondida, né, gente? Eu não sei se vocês perceberam, mas recentemente as séries têm aparecido cada vez mais anticomunismo. Fallout teve anticomunismo, Pluribus anticomunismo. Qual foi a outra que também vi recentemente que tinha sobre isso? Não lembro, mas assim, tá cada vez mais aparecendo isso. Isso quer dizer que a luta de classe está se acirrando e que o império tá em crise. Os Estados Unidos estão em crise, gente, à beira de uma guerra urbana, à beira de uma guerra civil. E isso também vai estar presente na ideologia, na propaganda, no cinema, nas séries, nas músicas, em todo esse complexo cultural que os Estados Unidos, inclusive, importa para o mundo inteiro como uma ferramenta de soft power.
Soft power é exatamente isso, você tentar impor a sua ideologia através de ferramentas culturais ou políticas públicas. E, ao mesmo tempo, eles utilizam o hard power, que seria a violência bruta, né? Que a gente vê os Estados Unidos cometendo contra inúmeros países e, mais recentemente, contra a Venezuela, contra Cuba, contra inúmeros países da América Latina, né? Então, é uma luta em vários frontes que o capitalismo prega, né, que a burguesia prega para impor essa ideologia capitalista contra nós. E aí, querendo a Paramount, também era a Oracle querendo. É essa pergunta que eu vou tentar responder nesse vídeo, a partir de 3 pontos que eu vou trazer aqui, bem organizadamente, assim eu espero. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora direto pro conteúdo. Porque as empresas tech querem Hollywood. Por PH Santos. Adoro a edição do PH. Eu não gosto muito de ficar citando 1984 do George Orwell, porque virou senso comum, né? Essa é a grande verdade. Mas sim, virou senso comum total. eu preciso trazer porque ele se encaixa perfeitamente no primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que é sobre dados. Lá no romance, tem as chamadas teletelas, que dentro daquela ditadura que o George Orwell descreveu, elas observam continuamente as pessoas, elas registram os atos, os desvios morais, elas denunciam e por aí vai. E tudo isso, ao mesmo tempo que também transmitem mensagens que moldam o comportamento, que moldam o pensamento da sociedade, enfim, elas são, as teletelas, um grande instrumento de controle. Esse mundo que parecia distópico, meio que tá acontecendo alegoricamente, meio que tá acontecendo aqui. Eu acho uma ironia do destino gigante que o George Orwell tenha feito o 1984 como uma crítica à União Soviética e aos modelos totalitários socialistas que estariam sempre vigiando tudo em sua população. Só que, na verdade, quem faz isso é o capitalismo, gente. A gente aqui vive no capitalismo e está sendo o tempo inteiro observado. Vocês acham que a empresa que fabricou o seu celularzinho não sabe aonde você tá, não sabe com quem você fala, não sabe qual é a hora que você dorme, qual é a hora que você acorda, sabe de tudo da sua vida, e vocês acham que essas empresas não utilizam esses dados para nada? O PH vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, cara, é muita ironia que isso tenha sido criado para criticar o sistema socialista, mas que na verdade, seja o que tá acontecendo agora aqui no capitalismo, né, gente? Porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui, o Brasil, os Estados Unidos, ninguém aqui é socialista, né? Infelizmente. É bem diante da gente. Cada play, pausa, cada busca em um serviço de streaming tem ou vira um dado. O que você assiste, o que você ignora, até onde você chega. O que você ignora, cara. Até o que você ignora, o que você diz que você não gosta, é importante pra eles. A hora que você vê tudo, quantas vezes você volta, tudo pode virar uma informação sobre você. As coisas mais irrelevantes podem, quando combinadas, criar uma ideia, ou pelo menos algo parecido com uma ideia, que chamam de modelo, né? Podem criar um modelo, e isso que parece invisível para você, para as empresas, é um dos principais motivos para se aproximarem do público por meio do entretenimento. A arte, nesse caso, é quase que uma interface para a coleta desses dados, para a coleta de quem você é. Byung-Chul Han chama esse cenário de infocracia. Considere ler sobre infocracia, porque assim, vai ser um negócio muito, muito interessante. Inclusive, estou vendendo aqui, tá? Pegando esses dados aqui do vídeo, estou vendendo. Tá aqui no link da descrição. Infocracia é uma espécie de ditadura dos dados. É assim que o Byung-Chul Han descreve, né? É uma sociedade em que algoritmos se alimentam do que a sociedade fornece e muitas vezes essa sociedade, o sujeito dessa sociedade nem está sentindo o que está fornecendo. E a partir disso, o próprio algoritmo passa a organizar essa mesma vida social a partir do que recebeu e a partir do desejo de quem tem esses algoritmos em suas mãos, de quem detém a ideia. E é por isso que quando alguém fala, porque eu gosto do não sei o quê, algo que assim, muito todo mundo gosta. Gente, nenhum dos seus gostos nasceu naturalmente com você. Eles foram moldados. Foram moldados a sua vida inteira, inclusive, para que você goste exatamente dessas mesmas coisas. Se você não gosta das coisas padrão, é porque em algum momento ali você conseguiu ter um vislumbre de que aquilo ali era seguir contra a corrente.
Mas a ideologia nos leva a sempre um padrão. A um padrão estético, a um padrão de gosto, a um padrão de cultura. Tanto que a gente vive o quê? Imerso em cultura estadunidense. O tempo inteiro. A gente nem percebe. E tudo isso vem sempre com uma propaganda por trás. Não é à toa que a gente viu os nossos pais repetindo essa história de sonho americano. Do sonho de vida, do estilo de vida americano. Do American Way of Life, de você ter a sua casinha, a família tradicional, o carrinho, um bom emprego. Isso foram os filmes que exportaram essa ideia pra gente. Ela não nasceu naturalmente na nossa ideia, na nossa cabeça. Esse é o poder da propaganda. Esse é o poder da indústria cultural. Por trás do algoritmo. Porque muita gente fala, o algoritmo é como se fosse um ser extraterrestre. Não! O algoritmo é um ser humano que o define. Então eu tô falando aí, dentro dessa questão de infocracia, eu tô falando de economia, de cultura, política, de tudo. O que você assiste, se é mais romance, se é mais filme de super-herói, se é filme de guerra, se o protagonismo é feminino ou masculino, enfim, qualquer coisa pode gerar padrões que, analisados em escala, a tal da Big Data, né, permitem inferir inclinações afetivas, Sim. visões de mundo, tendências políticas. Não porque o entretenimento ensine a votar, ensine a gostar, não é isso. Não. Mas porque expõe o tipo de mundo que esse público deseja ou até que esse público teme. Num cenário de excesso de informação, a atenção é um bem muito valioso, muito valioso. Com certeza. Quanto mais tempo você passa ali, naquele local, naquele ambiente, naquela plataforma, mais dados você vai entregar. Gente, e foi assim que tanto o Bolsonaro se elegeu aqui em 2018, quanto o Trump se elegeu na primeira eleição dele lá nos Estados Unidos, utilizando dados com o escândalo que teve da Cambridge Analytica, que direcionaram as propagandas deles para pessoas que já tinham tendências à direita e à extrema-direita. E assim eles conseguiram manipular politicamente a opinião pública, fazendo com que eles próprios se favorecessem com isso. Então, os nossos dados, eles dizem muita coisa sobre a nossa vida. Não só coisas que a gente acha, meu Deus, absurdo, de nome, CPF, isso aí é bichinha. Eles aproveitam tudo que a gente dá de informação. O que a gente clicou em gostou, o que a gente clicou que não gostou, o que a gente postou que comeu, a hora, tudo isso é relevante. Tudo isso vai fazer com que eles vendam mais produtos, influenciem mais pessoas. Para quê? Para o que eles quiserem. Esses dados voltam moldados para te manter confortável ali dentro da plataforma e cada vez mais suscetível ao que elas têm a te oferecer. Um próximo conteúdo, por exemplo, que te fisga por um assunto, mas se conclui em outro. E se não for isso, no pior dos casos, a empresa dona daquela plataforma tem lá um poço sem fim de dados sobre um demográfico, sobre um estado, sobre uma cidade, sobre um país, sobre um grupo social, e pode fazer com isso o que ela bem entender. Eu não tô falando aqui de CPF, tá? Eu não tô falando aqui da placa do teu carro. Eu não tô falando isso. Não é esse dado. Esse dado é irrelevante, eu diria. Deixa eu explicar mais. Quando um grupo prefere narrativas de ordem e punição, só por exemplo, quando um grupo prefere heróis individualistas, conflitos resolvidos pela força. Quando alguém acha incrível Homelander. Quando um grupo prefere histórias que reafirmam hierarquias, isso costuma caminhar junto com visões políticas mais autoritárias ou conservadoras. Então, se você cruza esse padrão com outros dados, no caso da Amazon, por exemplo, o que a pessoa compra, quando compra, como paga, até o que não compra, ou seja, o que pesquisa, seja lá o que for, já dá para inferir que determinado bairro ou área específica tenderá a votar, a comprar, a querer, a pensar, a debater, enfim. Se não for isso, pode inferir o que um recorte demográfico, por exemplo, homens de 35 a 40 anos em tal região, costuma desejar, costuma querer, costuma conversar. A partir daí, as estratégias elas vão ser desenhadas para atingir esse público, seja para transformar esse público ou para entender se vale a pena se relacionar com esse grupo. Esse tipo de informação, vale ouro, bicho. Vale muito ouro. Ora, se eu sei que título você clicaria para assistir esse vídeo, eu tava rico. Imagina então o que o Google sabe de você a partir do que você consome no stream deles. Gente, e se você pensar que Meta
Tá incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp. Gente, o que a gente fala no WhatsApp com as pessoas? Tudo da nossa vida. Tudo da nossa vida. O Google tá o YouTube, o Google tá o seu Gmail. Com o seu Gmail, você pode entrar em absolutamente qualquer site que você quiser, que tem lá para você entrar com o seu Gmail. O Google tem Agenda, o Google tem o Gemini. Gente, é uma chuva de... Você tá dando dados para eles em várias plataformas diferentes, em várias frontes diferentes, dados diferentes, que se eles cruzarem, eles conseguem entender tudo da sua vida para te oferecer o produto certo na hora que você precisa dele. E aí a gente fica pensando, gente, o meu celular me ouviu o meu pensamento, porque ele me ofereceu um anúncio de um negócio que acabou de quebrar aqui em casa, que eu acabei de precisar. Não é porque ele adivinhou e leu seus pensamentos. É porque você estava dando indícios, estava dando seus dados, provando que você ia precisar disso uma hora ou outra. E aí ele te oferece quando tá mais barato. E aí ele te dá uma promoção quando você tá precisando. O iFood faz isso. Quanto mais esses lugares que estão interligados, o seu gosto de cultura com o seu gosto por compra. Gente, eles têm tudo na mão. Ó, o Júnior dando o relato pessoal dele. Trabalhei na Meta quando era Facebook, antes da pandemia. E lá sempre rolou o boato de que quando lançaram as reações de raiva e risada e etc. lá no Facebook, elas engajavam mais em um treinamento do algoritmo. É isso. O que você curte, o que você deixa de curtir, também dizem muito sobre você e sobre seus gostos. Sobre o que vai funcionar se oferecerem para você ou não. Esse vídeo aqui, por exemplo, né? Esse YouTubezinho aqui que você tá vendo, depois do que você pesquisa, depois do que você pergunta ou pede pro Gemini e assim por diante, imagina o que o Google pensa, sabe? Não pensa não, sabe sobre você. Você entrega muito sem perceber o peso disso. E ainda acha que esconder a placa do carro, né, colocando ali um emoji quando publica algo nas redes sociais, é que vai te proteger. Não é. Esse tipo de dado é praticamente irrelevante em tempos de infocracia. Sim. Portanto, as empresas de tecnologia que lidam constantemente com dados, é evidente que estariam nessa serra pelada da informação, que são os streams, que são as plataformas digitais como um todo e por aí vai. Assim como são as IAs do tipo generativo, assim como são as redes sociais, assim como são os mecanismos de busca e tantas outras coisas. Para a sociedade, a tal infocracia funcionar muito bem, um conceito muito importante que você tenha em mente é que você vai fornecer dados a bel prazer, tranquilamente, sem nenhum pesar, que não pareçam relevantes. Exato. De novo, você não está oferecendo a sua retina, né? A leitura da sua retina. Teve gente que ofereceu até a retina, né, gente? Meu Deus. Sua leitura facial. Não é isso. O seu CPF, como eu já disse. Não. São dados que você acha que são irrelevantes. Ora, a hora que eu vou ao banheiro, qual a relevância? Ora, deixa eles saberem, besteira, né? Pois bem, talvez isso aí faça a Amazon te oferecer papel higiênico na hora certa e, portanto, ganhar mais dinheiro. Enfim, o que fazer com todos esses dados é que vem o segundo ponto aqui que eu quero trazer para esse meu vídeo. Hoje em dia, conteúdo está cada vez mais cavalo de Troia, isto é, um jeito fácil de entrar na sua realidade para, a partir daí, impor alguma coisa. Sim. De preferência, uma coisa que retorne algum dinheiro para essa empresa que está impondo. Ou para a pessoa que está oferecendo, né? Um curso. Ai, gente, o que mais a gente vê por aí, né? E aqui cabe falar da importância do ecossistema para essas Big Techs. Ecossistema digital é quando uma empresa oferece tudo aquilo que você supostamente precisa no seu dia a dia e, de preferência, de forma integrada. Numa casa quase toda montada por Samsung, por exemplo, a TV conversa com o celular, que conversa com o relógio, que conversa com outros dispositivos, por aí vai. Gente, os caras conseguem saber até o que tá faltando na sua geladeira, se você tá passando por insegurança alimentar, se você não tá, se você tá conseguindo comprar a comida que você gosta, se você não tá. Gente, eles sabem de tudo. A premissa do ecossistema é que sair dele dá muito trabalho pro usuário, porque tudo parece funcionar melhor quando tá ali juntinho. Foi o que eu falei. Se você tem um Gmail, você entra em tudo. E aí você pensa, cara, eu vou criar um cadastro no site, eu vou ter que escrever tudo lá. Ah, eu posso só botar o meu Gmail ali e vou fazer a compra que eu ia fazer? Vou botar só meu Gmail. E aí você deu mais um dado à toa aí, que você achou que não tinha relevância nenhuma, mas que
muito provavelmente vai ter. E isso garante que você permaneça com aquela marca por bem mais tempo, se não fosse esse jardim murado que ela construiu. Não só isso, tá? Vou comprar um fogão da marca X, deixa eu comprar logo a geladeira da marca X também. E aí o fogão é barato, mas a geladeira não é. Então um compensa a venda do outro. Só um exemplo. Trazendo isso aqui para o streaming, a gente tem Apple TV e Prime Video que se encaixam nesse conceito assim de formas diferentes, mas perfeitas. As duas plataformas existem muito menos como streams no modelo Disney, Netflix, etc., onde o dinheiro entra e sai basicamente do entretenimento, e muito mais como gatilhos dentro de um ambiente fechado, cujo objetivo não é o conteúdo em si, mas é manter você dentro desse jardim murado digital. É por isso que as duas têm TV, música. No caso da Apple tem os acessórios todos, né? Sim. Relógio, celular, esse negócio todo. No caso da Amazon tem o e-commerce. Então o streaming, tanto de TV como de música, é só para você descambar lá naquilo que ela realmente ganha dinheiro. Sim. Onde entra a grana. Não é coincidência que grandes produções do Prime Video tenham algo associado para vender depois. Nossa, sim. Anéis de Poder puxa livros, Roda do Tempo também, Fallout leva aos jogos e a produtos licenciados e por aí vai, né? Tem milhares de exemplos, é só você buscar. Na época de Anéis de Poder, eu senti isso na prática. Ora, só de colocar o meu link de afiliado da Amazon nos vídeos aqui na descrição, meu ganho naquele mês aumentou em cerca de 35%. Gente, olha isso, cara. Cara, isso é outra coisa que eu percebi agora aqui com o BBB. Gente, é só você falar BBB que o vídeo faz assim... O alcance, pra casa do caralho. Gente, um vídeo que eu fiz sobre o BBB no Instagram tá batendo 100 mil visualizações. Eu tenho nem 10 mil seguidores, gente. Olha o alcance que tá dando esse vídeo. Com certeza, vocês acham mesmo que a Rede Globo não está pagando um cascalho para as Big Techs divulgarem mais o reality show delas? Com tanto de patrocínio que eles têm? Então, assim, eles alavancam o conteúdo para que isso seja cada vez mais falado por mais gente. E aí é isso, todo mundo fala sobre o BBB, porque ainda gera engajamento. Pode ver, gente, tem uma galera que chega a época do ano do BBB que, assim, consegue dinheiro do ano inteiro só fazendo vídeo publi sobre o BBB. O discurso inteiro da pessoa se torna em torno do BBB. É exatamente a mesma coisa que o PH tá falando. Mesmo recebendo o valor que eu acho ínfimo diante das vendas a partir daquele link. Imagina isso na escala da Amazon. Exatamente. Imagina o quanto que a Rede Globo não tá ganhando. E fica, obviamente, aí com mais de 90% desse montante. Imagina isso escalando para várias e várias e várias portas de entrada. Então a série não é... Quanto mais audiência, mais sucesso ela fez. Não. Quanto mais livro, papel higiênico, maionese ela vendeu, exatamente, mais sucesso ela fez. Isso no caso, obviamente, do Prime Video. Com a Apple, o ecossistema funciona de outra forma, mas tem um efeito muito parecido. Quem entra nesse ecossistema tende a ficar porque celular, relógio, TV, notebook, tá tudo integrado. No meu caso, eu comecei com um iPhone, aí depois veio o relógio, depois eu comecei a treinar, e aí eu registrei atividades tudo aqui no celular, tudo no mesmo lugar. Por que não comprar um MacBook, já que uma coisa integra com a outra, fica mais fácil de postar as coisas no meu trabalho. Tudo Apple. Sim. Quando eu pensei em trocar de celular, sair da Apple não fazia muito sentido para mim. Mesmo que fosse bem mais barato, mas não fazia sentido. Se a gente somar isso, inclusive, e os criadores de conteúdo têm que utilizar as redes sociais, e as redes sociais muitas vezes funcionam melhor no iPhone, por que será? É natural e aconteceu por acaso o Instagram funcionar melhor no iPhone. Não é porque a Apple e a Meta têm relações. Gente, vocês não podem ser tão ingênuos a esse ponto. E aí, é isso. A gente compra um e vai comprando o outro porque eles têm integração, né? Eles facilitam tudo a sua vida. E aí é por isso que a gente não usa, por exemplo, o Linux, que é uma ferramenta que é muito melhor do que o Windows, que é muito melhor do que o Apple, muito melhor do que o Mac, por exemplo. Muito melhor. Gente, negócio, você que mexe no sistema todo, mas a dificuldade de você ter um Linux, depois ter que baixar coisas no Linux, vai afastando as pessoas. Isso é proposital. Isso é para você ter
menos trabalho você dar os seus dados para a empresa X. E aí as empresas que não têm essa preocupação com os dados vão ficando para trás, porque é muito difícil. Eles fazem todo um sistema exatamente para as coisas não funcionarem. As coisas não funcionarem em sistemas alternativos que não sejam esses hegemônicos. Ora, eu ia perder todos os meus registros, integrações e etc. Pois é. E aí o streaming entra como mais um elo nessa corrente. Reforça mais um pouquinho a sensação de uma certa completude. E aí, mais uma vez, a arte funciona só como uma âncora. Ela diminui a saída dos usuários. Ela solidifica a lealdade àquele ecossistema. Exato. É por isso que a Apple precisa produzir séries e filmes, eu diria, com nível altíssimo de qualidade. Mesmo que fique meio de plástico, sabe? Ela não pode arriscar tanto. Tem que ser uma parada meio blockbuster. Porque é uma filosofia que meio que tem que acompanhar a filosofia da marca. Uma marca que replica o que já foi feito por outras marcas, só que de maneira mais chique, digamos assim. Aí cobra mais por isso. Quem compra se acha o tal. E por aí vai, né? Girando essa roda. O streaming da Apple, por exemplo, tem todo aquele glamour, né? Tem nomes como Scorsese, Spielberg, Tom Hanks. Então, tudo faz parte dessa ideia de marca. Fora que tenho certeza, com os dados que ela tem do usuário lá do iPhone, registrando tudo, do iPad, do MacBook, tantas outras coisas, ela sabe direitinho que série oferecer, onde investir, para quem investir. Ah, meus usuários aqui são sujeitos tristes, solitários, homens que não fazem terapia. Pronto, aí faz uma série chamada Falando a Real. Gente, é isso. Com os dados seus, eles podem até fazer as produções culturais voltadas ao público que eles têm os dados. Para te vender mais. Para fazer mais propaganda para você que já tá praticamente afundado na propaganda. Aí lógico que vai atingir o coração desse homem, é lógico. E aí volta ao meu ponto anterior lá dos dados. Dados que se retroalimentam e entregam o tempo todo o que o usuário quer. Só tem um problema. Arte não deveria ser sobre o que o usuário quer. Sim, exatamente. Deveria ser sobre o que a pessoa que está fazendo a arte quer comunicar com aquela arte. Muitas vezes ser sobre o oposto disso. Ou seja, o que ele acha que não quer, mas aquilo que ele precisa. Fora isso que falei, investir em filmes e séries de prestígio que concorrem, que vencem prêmios como Oscar. Fórmula 1 filme, gente, sério. Também constrói marca. E constrói num ambiente, ou melhor, num cenário muito difícil do marketing tradicional atingir. Esse aí é brabo mesmo, realmente. Não tenho o que falar, né? Empresas de tecnologia muitas vezes são vistas como frias e utilitárias quando passam a se associar com a criatividade, com a cultura, com o prestígio aí, né, da arte, seja lá o que for. Elas meio que também passam a ser vistas do mesmo jeito. Um Oscar gera um capital simbólico para o marketing. Sim. Que o marketing tradicional nem sempre conseguiria, mesmo com o esforço, mesmo com a tentativa muito grande de humanizar essa marca, que assim, de humana, nem sempre tem tanta coisa assim. O que me leva ao terceiro ponto aqui desse vídeo, que é o fato de que pode não parecer, mas fazer cinema e séries pode ser lucrativo, mas só quando você tem o controle total disso, controle total da cadeia de produção e, por que não, de quem está dentro desse serviço também. O cinema vai continuar existindo, ponto. Mas, ponto. O cinema vai continuar existindo. Fim, acabou-se. Boa noite, amantes da sétima arte. É sétima arte? Não lembro mais, mas se não for, é isso aí. E desde que o streaming entrou em cena, esse modelo também vai existir de forma permanente. Ponto também. Ponto. Pode se transformar. Mas o formato veio para ficar e se vier outro modelo, vai vir a partir dele. Isto é, quem está dentro dessa festa vai conseguir ir mais facilmente pro after, pra festa, depois da festa, do que aquele sujeito que ficou em casa. Dentro desse cenário, deixar de ser refém de licenciamento e produzir, portanto, o conteúdo próprio deixa de ser uma opção e passa a ser uma estratégia muito, muito importante. Quando eu falo controle total da cadeia de produção, eu estou falando de um modelo em que a mesma empresa, ela decide o que será produzido, ela produz, ela decide como será produzido, quando será exibido, para quem vai ser exibido, tudo. Ela define tudo. Ela controla o conteúdo, a distribuição, a interface, os dados de quem consome e as formas de monetização em cima disso. E aí eu lembrei que a outra série que tem anticomunismo é Stranger Things, né, gente? Stranger Things. Que o inimigo é o quê? O russo. O inimigo é, mais uma vez, né, sempre o soviético. Ora. Quem poderia imaginar?
A partir daí, a gente pode pensar que filmes e séries passam a funcionar então como ativos, porque são usados dentro da própria plataforma para vender tudo que já falei, mas se necessário for, podem também ser negociados no mercado um dia ou outro. Se uma empresa como a Apple enfrentar um prejuízo no futuro, depois de anos produzindo conteúdo, ela terá lá um catálogo robusto nas mãos que pode negociar de alguma maneira. E quando você controla toda a cadeia produtiva, você também pode fazer uma merda de série, uma merda de filme, que você tem investimento para isso bombar, um roteiro batido, parece até IA que produziu esta merda deste roteiro do final de Stranger Things. Um roteiro batido que toda hora fica tentando trazer uma nostalgia de algo que já foi e que nunca mais vai voltar. Assim, cada vez mais a qualidade é uma merda, mas como você tem um controle de toda a cadeia produtiva, vai-se à frente. E aí vira o quê? Oscar. Wicked, Oscar. Meu Deus. Fórmula 1, o filme, Oscar. Ah, gente, me poupe, né? Vamos se poupar aqui, né? Vamos se poupar. E aí eu queria indicar para vocês uma série muito legal que fala um pouco dessa indústria de Hollywood, de como é que as coisas são muito que bem planejadas, né? É uma sátira, não é um documentário, mas é uma série muito legal e é muito bem produzida, que é a série The Studio. É engraçadíssimo, gente. É super legal. Pra mim, foi uma das melhores séries de 2025. Se você quer ver um pouquinho desses bastidores do que acontece em Hollywood, indico vocês assistirem The Studio, que é muito bom. Se eu não me engano, é da Apple. Ela pode exibir, ela pode vender, ela pode licenciar, ela pode renegociar esses títulos, todos a bel prazer. Sim. Veja o caso da Marvel, né? No final dos anos 90, era para ela ter acabado. Tô falando de uma editora de quadrinhos, era para ter acabado. Era para ela ter quebrado diversas vezes. E conseguiu vender o Homem-Aranha, vender o X-Men, vender aquele, e conseguiu sobreviver. Beleza. Até que ela é negociada com a Disney, depois de lançar um filme de sucesso, que é O Homem de Ferro, no cinema. E aí a Disney entende o valor da Marvel, compra tanto o valor, né? Tanto a Marvel em si quanto o catálogo, mas o valor simbólico desse catálogo para ser explorado dentro das suas narrativas. E isso também mostra, né, o que o Lenin já falava há muito tempo atrás, que todo o capitalismo tende ao monopólio, porque é isso, no final das contas, são pouquíssimas empresas que têm o controle de toda essa cadeia produtiva e que escolhem o que nós, meros mortais, vamos assistir na nossa TVzinha quando a gente estiver querendo descansar. E aí taca ali propaganda, né? Porque eles sabem todos os nossos dados, tudo que a gente quer, né? Até o que a gente quer quando vai descansar. O ponto nesse caso é que conteúdo é patrimônio. Produzir conteúdo é tipo esses colecionadores que colocam o quadro do Monet em casa, não sei o que. Ora, nossa, como é que esse cara tá pagando milhões nesse quadro? É porque com o tempo esse quadro vai valer mais. Se ele quebrar, ele vende esse quadro, acabou-se. Tem herança para 4 gerações em um quadro. Gente, arte é muito utilizada pela galera rica, porque tem quadros, tem artes que são assim com valores inestimáveis e absurdamente altos. Que é isso, podem ser utilizados como herança. É verdade, falando aqui com relação a conteúdo, né? Falando aqui com relação a streaming, que você precisa de um volume muito grande para formar catálogo. Nem todo conteúdo vai furar a bolha. Mas veja a Apple. A Apple já tem Ted Lasso, Ruptura, recentemente Pluribus. Odiei, gente, sério, odiei esta série de merda. For All Mankind, por aí vai, em um espaço de tempo muito curto, eu diria. Obras assim, e ainda vindo mais outras, elas envelhecem como vinho. É porque a Warner teve uma péssima administração, mas só o catálogo daria para salvá-la assim, umas 3 vezes diante das dívidas que ela tem. Catálogos musicais como o dos Beatles seguem rendendo décadas depois, assim como bibliotecas inteiras de estúdios como MGM, cara. MGM acabou 2 vezes e ainda assim foi comprado muito caro pela Amazon. Muito caro. Não por acaso, a própria Amazon pagou mais de $1 bilhão pela franquia de James Bond. Ora, $1 bilhão pela franquia de James Bond. 1 bilhão! Por quê? Que envelhece como vinho, como eu disse. O que aconteceu foi que a Netflix ela começa licenciando conteúdo de terceiros, ou seja, dando dinheiro para a Warner, para a Disney, e eles de boa. Que massa, bicho. Além do cinema, então, tem a Netflix para me pagar um pouco mais sobre o meu conteúdo, massa. Aí ela parou de dar esse dinheiro, porque ela começou a ela mesma produzir conteúdo. É por isso que Disney, Warner, Paramount, sei lá, tantos outros, tiveram que entrar no lance aí do streaming. Não tinha escolha.
A Netflix deixou de ser distribuição e passou a ser também produção. Portanto, quando as Big Techs e os seus streams também dominam toda essa cadeia, elas mesmas vão deter o poder daquele ativo de ponta a ponta. E se for o caso de vender, vende e aí recupera o dinheiro. Fora isso, o controle total vai para o fato também de que quanto mais a empresa domina a produção, a distribuição, o consumo, mais ela entende o público, mais ela fortalece o próprio ecossistema. E isso combina com os 2 pontos que eu trouxe anteriormente nesse vídeo. Dados orientam histórias, definem franquias, moldam decisões criativas, geram ainda mais dados de retorno. E aí, meu amigo, é roda sem fim. Sim. A cadeia aumentou e muito. E esse ciclo reduz a dependência de estúdios tradicionais, enfraquece produtores independentes, concentra muito poder dentro da mídia. E poucas empresas passam a decidir o que circula culturalmente e de que forma esse conteúdo passa a existir. E assim a gente vai ficando cada vez na mão deles. E aí é voltar aos 2 pontos anteriores e o elo da corrente está completamente fechado. Daria para falar ainda mais sobre poder de barganha público e político que essas empresas de tecnologia ganham quando dominam a mídia. Diga-se de passagem, né? Não vamos esquecer da fatídica foto da nomeação do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e quem que tava lá, né, gente? Todos os donos de todas as Big Techs. Tava o dono da Amazon, tava o dono do Pinterest, tava o dono da Meta, tava todo mundo lá, além do Elon Musk, né? Então, todas as empresas de Big Tech lá lambendo o ovo do Trump. E aí a gente percebe que tudo é político mais uma vez, né? Para falar sobre como podem ir comprando outras empresas e assim, aumentando em valor, bolsa de valores, esse negócio todo, né? Sobre como definem o que você pensa, o que você ouve, o que você assiste. Mas por hora eu acho que isso é o suficiente. Quer dizer, é quase, tá? Tem uma reflexãozinha no final que eu gostaria de trazer. Ai, outra coisa... Gente, isso aqui também, assim, é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Cara, sério, como é que os caras conseguiram explorar uma ideia, fazer um suco daquilo, até a gente não aguentar mais, até isso ficar indigesto. Ninguém aguenta mais Cobra Kai. Chega, acabou. Parem, tá parecendo o Velozes e Furiosos, que tem 70 mil filmes. Meu Deus do céu, o negócio começa a ficar completamente imbecil, ridículo. Porque não tem mais história pra criar. Porque eles ficam tentando criar uma história que eles já contaram 1 zilhão de vezes, repetindo. Ai, que chato, sério. Dentro disso tudo que eu falei, o que me entristece é perceber que, na maioria dos casos, o objetivo final aqui não é a arte, né? Em nenhum momento eu deixei claro que a arte é o grande objetivo aqui. O objetivo é um só, o mesmo que o capitalismo sempre tem. O dinheiro, o lucro, cada vez maior. Esse é o objetivo. Se a função de filmes e séries passa a ser sempre agregar valor a produtos muito mais lucrativos, como um iPhone caro, uma assinatura anual do Prime, uma IA faminta por dados, esse investimento massivo acaba contribuindo para uma total desvalorização da arte como algo autônomo. Se o conteúdo deixa de existir como fim e passa a funcionar principalmente como meio, o valor plenamente simbólico ele vai sumindo. Sim. Entenda, uma criação que já nasce sabendo exatamente o que o espectador quer, ela só é um alimento ultraprocessado, ela é um fast food. Ah, quer proteína? Pois toma whey. Olha só o PH puxando sardinha pro meu lado, né, gente? É isso. Essas produções de hoje em dia parecem alimentos ultraprocessados, que você pegou, juntou tudo ali, fez uma maçaroca que nem é alimento mais direito e deu pra população engolir goela abaixo. É isso, Cobra Kai, ultraprocessado de série. Ninguém aguenta mais. Porra, puxando sardinha pra sardinha. Pra que sentir o sabor da carne, né? Aquela carne médio, ao ponto ali, gostosíssimo, suculento. Pra que? Toma whey, cara.
A gente já falou exatamente disso no vídeo ensaio sobre medicalização da alimentação. O quanto essa história de entubar proteína em tudo e achar que isso é saudável, o quanto a gente querer sempre moralizar os alimentos, dizer que eles isoladamente são bons ou ruins, demonizar certos alimentos, fazer terrorismo nutricional. Isso tudo, gente, é uma medicalização da alimentação, e quando você deixa de chamar uma carne de carne e começa a tratá-la como proteína, quando você deixa de tratar um arroz, um macarrão como arroz e macarrão e passa a tratá-los só como carboidratos, você tira a nomenclatura de comida e aquilo ali pode virar qualquer coisa. Pode virar um pozinho que você come e acha que tá arrasando e que é um ultraprocessado, que você tá entupindo o cu de ultraprocessado todos os dias achando que tá sendo saudável. Quando você podia estar comendo uma carne, quando você podia estar comendo um frango, quando você podia estar comendo uma lentilha, um feijão, algo muito mais gostoso do que o whey protein, né? Vamos falar a verdade. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Ou seja, a arte ela fica sem atrito, não precisa mastigar, ela fica muito confortável. O artista perde a autonomia porque o que ele faz é só uma ferramenta estratégica de consumo para uma empresa. E aí a arte deixa de provocar, de gerar tensão, de bagunçar certezas. Exato. A arte não deveria lidar com consumidores, de forma alguma lidar com consumidores. Ela não deveria precisar convencer ninguém de uma venda. Sim. Ela precisaria só existir e fim. Se o cinema passa a existir principalmente para sustentar outros negócios, ele já não precisa mais se sustentar como cinema em si. Por isso a Netflix rechaça tanto esse modelo. Ele é só mais uma pequena engrenagem dentro de uma indústria maior. Sim. Na sociedade que vivemos, essa sociedade dos dados, o streaming é mais um sedativo que nos mantém ocupados, satisfeitos e, acima de tudo, dóceis. Alienados, com um véu tapando o que a gente precisa ver de verdade. Muito dóceis quando sabemos que receberemos o petisco certo assim que a gente sentar. Senta. Toma teu petisco. Agora vai dormir. Obrigado pelos seus dados. Nossa, cara, sério. Tchau. Aqui o PH tocou na ferida, né, gente? Canetou, né? PH canetou nesse final. E é isso. A arte, ela não deveria ser um meio para se conseguir mais lucro. A arte em si, ela é suficiente. A arte, ela deve ser questionadora. Ela não deve ser para você, não pensar em nada e distrair. A arte, ela é algo que você tá ali para você pensar, para você questionar. Eu não vim para te explicar, eu vim para confundir, literalmente. E aí a gente ouve coisas tão massificadas que não tem ali muito fundamento, que a arte em si muitas vezes se perdeu. E se a gente fala de IA, então isso aí é pior ainda, né? Porque a IA não transmite sentimento nenhum, é uma arte vazia. De fato, né? E esse vídeo do PH foi excelente, muito bom, achei incrível, gosto muito. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui o que você achou, compartilha com alguém que tem uma visão meio distorcida do que é arte. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode fortalecer financeiramente o canal, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do meu Apoia-se, que é Camarada Luna. Você também pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso à área exclusiva de membros, ou você também pode marcar uma consulta comigo se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação. É isso, muito obrigada por assistirem o vídeo de hoje e até a vitória!